Agradecemos a todos pelo painel incrível que nós tivemos. O Flávio, como eu disse, vai continuar com a gente aqui para o próximo painel, que é o 2, chamado A Evolução do Cenário das Construtecs e Inditecs, para o qual também convidamos Marcos Vinícius, que está online, Walter Maia, Murilo Blanco Melo e Ricardo Cam. É com vocês, meninos. Vou passar a bola para o Walter aqui, que ele vai representar a gente pela Time Now agora. Valeu, cara. Bom dia, pessoal. Só o Marcos está conectado com a gente já? Grande Marcos. Pessoal, bom dia a todos e a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Walter Maia, diretor de investimentos e participações aqui da Time Now. Sou responsável pelas estratégias de Venture Capital, parcerias e M&A. E estou aqui com vocês hoje para conduzir esse painel, mais um painel do Innovation Week, para falar um pouquinho da evolução das Inditecs e Construtecs no Brasil. Para essa conversa aqui, eu trouxe 3 caras excelentes aqui do mercado de Venture Capital. Vou deixar um espaço para cada um se apresentar. Primeiro, começar aqui pelo Marcão, que está à distância. Marcos, fala um pouquinho para a gente aí. Quem é você? Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela paciência com a minha agenda complicada. Meu nome é Marcos Anselmo, eu sou fundador da Terraconta Ventures. Nós somos um fundo de Venture Capital, uma gestora de investimentos focada em Construtecs e PropTechs, ou seja, startups relacionadas à cadeia da construção e mercado imobiliário. Eu venho de um histórico aí de empresas de tecnologia, como executivo em algumas empresas, inclusive empresas de capital aberto. Comecei a atuar com a indústria da construção em 2010, atuando com tecnologia, né, fornecimento de tecnologia para a indústria da construção. Me apaixonei por esse setor que tem um déficit grande de adoção de tecnologia, por vários motivos, que de repente a gente explica, conversa por aqui. E com o tempo eu tive a suspeita em algumas viagens, conhecendo outros países, estudando um pouco o que acontecia no Brasil, que esse gap ele tinha o potencial de ser coberto num misto aí de empreendedorismo, capital e tecnologia. Foi aí que em 2019 eu fundei a Terracota, junto com meu sócio Bruno Loreto. Estamos aí há 5 anos, montamos um fundo de investimento, hoje com 50 milhões, com 43 investidores, dentre os quais a Time Now, um dos primeiros aí nessa relação muito próxima que a gente tem, e 16 empresas investidas que atuam em vários pontos da cadeia da construção e mercado imobiliário, desde a parte de projeto até condomínio, decoração, reforma, como a gente fala, tecnologia que vai desde a pedra britada ao vaso na sala. Isso é a Terracota. Boa. Murilo. Bom dia. Bom, tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui. Conheci o Walter, a Time Now, muito recentemente, né, Walter? Acho que faz um mês que a gente conversou, nossa primeira conversa. Eu sou engenheiro civil, trabalhei com projetos no início da minha carreira, na Inovatec Consultores. Depois eu fui para a Rotif, HTB hoje em dia, né, uma grande construtora aí. Continua sendo alemã, né? É originalmente alemã, a Rotif foi vendida para um grupo espanhol, depois foi vendido para o grupo ZEC, então o grupo ZEC é alemão. E minha última experiência, a minha experiência mais recente foi como investidor e executivo da Brasil ao Cubo, uma empresa de construção modular lá de Santa Catarina, em Tubarão. Eu me mudei para lá e fiquei 3 anos junto com eles. Voltei mais recentemente para São Paulo, porque minha filha nasceu. E eu não ia conseguir levar minha mulher para Tubarão, então eu tive que voltar para São Paulo. E hoje eu me juntei ao time da Capital, KPTL, que é uma gestora de investimentos em Venture Capital, e a gente está lançando agora um fundo também voltado para Construtecs, né? Algo parecido com a Terracota aí do Marcos Anselmo. E depois eu vou contar um pouquinho mais sobre essa iniciativa. Boa, Murilo, obrigado aí por estar conosco. Ricardo. Bom dia para todo mundo. Estamos escutando? Então, meu nome é Ricardo Cam, eu sou diretor de consultoria e inovação da Valitec Capital. A Valitec é hoje a maior gestora de fundos de Corporate Venture Capital da América Latina. Nós temos hoje 8 fundos exclusivos
em grandes corporações. Então, por exemplo, um dos nossos fundos, do qual temos muito orgulho, é o fundo da ArcelorMittal, cliente da TimeNow, e que fez E outro fundo que nós temos é o da DX, né, é o DX Ventures, da Dexco, que fez o investimento na Brasil ao Cubo, como a gente estava falando. Desculpa a confusão aqui na hora de falar, eu me empolguei. Mas nós trabalhamos com vários setores diferentes, então, quer dizer, temos clientes de farma, temos clientes de tecnologia, temos clientes de educação, e, basicamente, o que nós oferecemos para alguma empresa que queira investir em startups e garantir, então, a inovação através do Corporate Venture Capital, a possibilidade de fazer um CVC as a Service. Então, quer dizer, a gente ajuda a estruturar toda a abordagem de CVC, a gente pode executar essa abordagem através da criação, da gestão do fundo como um todo, e a gente participa, sim, de todo o desenvolvimento estratégico junto com essa corporação, junto com os nossos clientes. Boa. Para a gente começar aqui nosso tema, né, para falar um pouquinho do que a gente veio que ouviu esse time de executivos de extrema importância para o ecossistema de inovação e de CVC, eu vou começar a ambientação com o Marcos Anselmo, e aí não tem como falar do Marcos Anselmo e não lembrar aqui da importância que ele e o sócio dele, o Bruno Loredo, tiveram para esse mercado, né? Criando o ecossistema o mapa de ecossistema de Construtex do Brasil, né? O mapa Terracota, muito famoso, né? O Marcos, conta para a gente um pouquinho dessa estratégia, como é que foi a criação e como é que isso foi importante para gerar resultados para todo o ecossistema em geral. Legal. O mapa de Construtex, ele vem da origem de como a gente estava tentando entender o movimento desse setor no Brasil. A gente começou com o mapa em 2017, ainda na nossa experiência profissional prévia dentro da Softplan. Em 2016, que a gente começou a aventar essa hipótese de que a indústria da construção e o mercado imobiliário brasileiro poderiam ser transformados através de tecnologia e capital. Essa ideia, na verdade, surgiu de algumas viagens que a gente fez ao exterior, especialmente São Francisco, onde a gente foi conhecer um pouco do ecossistema lá. E, na época, eu já era investidor, há alguns anos eu fazia investimentos em startups, no early stage, investimento anjo, e me chamava a atenção a falta de startups dentro da cadeia da construção e mercado imobiliário. Não fazia sentido, né, um setor com uma economia tão forte, tão demandante, com tanto potencial de tecnologia, não ter isso. E a gente foi estudar isso lá nos Estados Unidos, e a gente descobriu que lá tinha acontecido a mesma coisa. Globalmente, a indústria da construção ela tende a adotar tecnologia depois de outros setores. Os ciclos são muito longos, o processo é muito complexo, então isso é normal, só que lá nos Estados Unidos eles estavam avançados nisso. Esse movimento de capital e tecnologia ele começou a partir de 2008, se intensificou a partir de 2013, com o surgimento de algumas gestoras americanas especializadas em Construtec e PropTech, e eles já estavam, isso em 2016, 2017, eles já estavam muito avançados. A gente voltou para o Brasil. Como é que a gente descobre? A gente sabia que o Brasil não estava no mesmo estágio. Agora, estaria? Essa era a grande dúvida, né? A gente sempre pensou nisso. E o que a gente fez foi, vamos para o prático, né? Eu não vim do mercado de capital, como eu brinco, eu vim do mercado da vida real, né? Faturar, vender, atender cliente, resolver projeto, tudo isso que vocês conhecem muito bem na TimeNow, né? Então, o meu jeito de entender o mercado, que a gente conversou, foi, cara, vamos conhecer a empresa. Então, a gente começou a mapear uma das empresas, descobria a empresa, sentava olhava na internet, descobria quem era o empreendedor, conversava com o empreendedor, entendia produto, estágio, modelo de negócio. Então, era botar a mão na massa mesmo. E com isso, a gente foi começando a fazer uma lista. E aí surgiu a ideia, já era muito comum no Brasil, os mapas de startups, de tanto gerais, a B Startups fazia excelentes mapas, quanto de alguns setores, e a gente viu que não tinha mapa do Brasil. E aí a gente pensou no mapa como uma forma de tanto ajudar
a descobrir startups, chamando a atenção, isso ia aparecer, quanto uma forma de divulgar e até testar essa grande hipótese que a gente tinha, ou seja, ver se tinha tração, ver se o mapa ia chamar atenção no mercado. E a gente fez o primeiro em 2017, eram 230 startups, começou a chamar atenção e a gente começou a criar a disciplina de fazer isso anualmente. Quando a gente montou a Terracota, trouxemos esse mapa para dentro da Terracota e a gente vem fazendo desde 2017. E o mapa, na verdade, a gente é bastante disciplinado. O nosso objetivo, como é que a gente faz a leitura do mercado? A gente gosta de entender tendências. E tendência, para mim, ela, ok, você pode começar com uma tendência de tecnologia nos centros de pesquisa, nas universidades, mas a inovação mesmo, ela ocorre no mercado, ela ocorre quando uma tecnologia, quando um novo modelo de pensar, ele é adotado no mercado em escala. E a gente usa muito o mapa internamente na Terracota, essa forma de estar mapeando todas as empresas, no fim das contas é para entender tendência, para entender movimento do mercado. Então, quando a gente começa a notar uma série de empresas indo pelo mesmo caminho, a gente percebe uma tendência. Inclusive, com a possibilidade de você compreender se essa tendência está se efetivando ou não. Porque, às vezes, tem uma forma de invalidar a tendência também. É quando você vê várias empresas fazendo a mesma coisa e nenhuma delas tracionando, ou o mercado ficando muito fragmentado. Então, por trás do mapa tem muita inteligência que a gente usa no nosso time de research para conseguir entender o que está tendendo a ser adotado no mercado ou não. Falando mais especificamente sobre o mapa, ele começou aí no primeiro ano, como eu comentei, eram próximo de 230 empresas. Hoje no Brasil existem 1.060 PropTechs e Construtechs, conforme saiu aí no último mapa. Isso considerando, né, como falou o Toledo, as coisas dão errado e é normal, e também em startups dá errado, então isso desconta as que já deram errado. Quer dizer, você tem 1.060 empresas ativas. Então, olha o boom de tecnologia e inovação e novos modelos de negócio que surgiram nos últimos anos e o quanto isso significa de evolução da cadeia. A gente pode dizer que hoje não é mais correto dizer que a indústria da construção ela não adota tecnologia, não adota novos modelos. Isso tem acontecido intensificadamente e isso só vai se ampliar. A gente vê aí as tendências de investimento, elas só ampliam ano após ano, mesmo considerando o pico que a gente teve em 2022, a gente percebe isso. Então, no fim das contas, o mapa, por trás do mapa, é uma grande inteligência de entender os movimentos de transformação do setor. Boa, Marcos. Esses mapas são muito importantes, a Timenal sempre utilizou. Hoje a gente tem mais de 10 milhões investidos em startups. Acho que boa parte disso nasceu entendendo, interpretando esse mapa, tentando contribuir e participar. De fato, aqui a gente é prova viva de que o mapa é uma influência muito positiva para qualquer empresa que estiver investindo aí dentro dessa estratégia de CVC, né? Falando em CVC aqui, o Ricardo, né, está aqui conduzindo aqui, está representando a Valitec, uma das empresas mais importantes como gestora de investimentos de Venture Capital para as corporações. Conta para a gente aqui, Ricardo, qual que é a importância do CVC para as empresas e o que aflige essas empresas para poder estar iniciando essa estratégia de Venture Capital? Bom, está melhor assim? Tá. Bom, eu entendo que o CVC, né, o Corporate Venture Capital, é um dos elementos de uma estratégia de inovação de uma corporação. Então, quer dizer, a gente não costuma indicar a grande aposta de inovação para uma empresa ser o investimento minoritário em startups através de um expediente como Corporate Venture Capital. Isso costuma complementar melhor alguma estratégia mais completa, uma estratégia mais abrangente que já exista nessa corporação. Essas estratégias envolvem vários tipos de inovação. Então, quer dizer, desde a inovação incremental, melhoria de processos, como estava sendo dito aqui no primeiro painel, que é um dos elementos muito importantes realmente, e é aquilo que vai trazer o pão de cada dia, vamos dizer, aquilo que vai trazer a melhoria, os resultados de mais curto prazo, que ajuda a sustentar a empresa, né, até
o corporate venturing, quer dizer, a criação de novos negócios dentro da corporação. Esse corporate venturing pode ser feito de várias maneiras diferentes. Pode ser feito através de esforços internos, então quer dizer, quando a gente cria algum novo negócio de dentro da corporação, através de P&D, através de alguma aliança estratégica que possa ser feita com o mercado ou até com alguma startup, através de Open Innovation, alguma coisa assim, através de um Venture Builder, né, que também seria uma maneira de você pegar alguma ideia de negócios de dentro da corporação e transformar isso em um business como um todo. Pode ser também feito, e essa é a maneira que eu costumo advogar, através de se trazer o talento externo, trazer alguma coisa que vem acontecendo no mundo para dentro da empresa. Mesmo isso pode ser feito de duas formas. Porque a gente pode fazer o M&A, que seria quando a gente compra de uma maneira significativa, então compra 100%, ou compra uma posição majoritária, ou pelo menos o controle de alguma iniciativa que existe no mercado. Então, por exemplo, uma startup talentosa, aparece uma Brasil ao cubo no mercado, e se eu, como corporação, quero trazer a Brasil ao cubo para dentro do meu portfólio de iniciativas, do meu portfólio de tecnologias, de produtos, de competências, a ferramenta adequada para isso costuma ser o M&A. Quando eu compro 50% empresa, 100% empresa, faço alguma coisa assim. Mas depois de tudo isso que eu falei, então para que serve o Corporate Venture Capital? Porque, afinal de contas, agora eu falei de tudo menos de CVC, né? O CVC complementa isso tudo nos ambientes onde você vê mais incerteza. Normalmente, quando você olha para o futuro, você não tem uma clareza muito grande para dizer este é o caminho que eu devo seguir. Às vezes, você não sabe nem as perguntas que você deve fazer dentro de algum mercado. Então, você pode aprender sobre esse mercado de várias formas diferentes. Uma maneira que é muito moderna, vamos dizer, é a maneira que nós gostamos muito dentro da Valitec, é quando você entra nesse mercado molhando, vamos dizer, a ponta dos pés, testando as águas desse novo mercado através de investimentos minoritários em startups. Você cria um fundo ou algum outro tipo de veículo de investimento, você investe em várias apostas diferentes de modelos de negócio, às vezes em um tipo de mercado, como é o caso da Dexco, que investiu na Brasil ao Cubo e também investiu em outras startups relacionadas do mesmo mercado, ou você diversifica isso, ampliando muito esse horizonte. O que você vai fazer? Você vai aprender muito, tirar muita inteligência desse mercado, reduzir o nível de incerteza dos investimentos e você vai poder saber o que fazer como próximos passos dentro desses mercados que estão surgindo. Então, quer dizer, você está aprendendo e, em vez de você pagar para aprender, você está fazendo investimentos lucrativos para aprender. Então, quer dizer, além de você tirar toda essa inteligência para guiar os seus próximos passos, você ainda lucra com isso. Você investe 100 e tira mais do que 100. Não sei exatamente quanto, isso depende muito da performance, mas então, quer dizer, você está tendo um custo negativo para ter um aprendizado sobre um mercado e tirar novas decisões estratégicas dentro disso. Né? Tem vários objetivos dentro disso, mas acho que já me alonguei demais, deixa isso para uma próxima parte. Que isso, cara, uma aula muito bem colocado. Vou falar aqui com o Murilo agora, tirando o chapéu de KPTL e com o chapéu de Brasil ao Cubo. Conta pra gente aqui, a gente falou um pouquinho aqui, a Brasil ao Cubo é um case de sucesso no mercado. Valeu. É um case de sucesso, recebendo alguns aportes de bastante volume, tanto da Gerdau quanto da Dexco. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo e como é que a Brasil ocupa um importante para o mercado como um todo, trazendo inovação no jeito de construir. Você pode compartilhar com a gente um pouquinho? Posso, com o maior prazer. Bom, primeiro comentar que a minha entrada no mundo da inovação, na construção,
tem muito a ver com o mapa do Marcos Anselmo, né? Eu estava na HTB, na área de engenharia e inovação, e querendo... Eu sempre fui inconformado. Nunca concordei com o jeito que a gente construía, o jeito que as coisas são na construção, a mentalidade jurássica dos líderes de várias corporações e por aí vai. E na HTB eu comecei a trabalhar com startups, iniciei a agenda ali de inovação com a turma, e eu resolvi estudar construção modular. Por que eu fui estudar construção modular na Poli, né? Porque o meu ex-chefe, o Jonas, da Inovatec, ele era um viciado no Japão e um viciado no jeito que eles constroem lá. E o Japão faz construção modular desde o pós-guerra. Foi assim que eles reconstruíram várias cidades lá. E estudando construção modular num evento, o meu chefe na HTB viu a Brasil ao Cubo, me colocou em contato com eles, e quando eu chamei eles na HTB, eles apresentaram ali as soluções. Eu falei, cara, é isso. Esse é o caminho, eu tenho que seguir aqui. Enchi o saco dos caras para conseguir investir um dinheirinho lá, consegui investir e fui para Brasil ao Cubo no começo da pandemia. Brasil ao Cubo na pandemia, a pandemia foi um momento muito triste para todo mundo. Para Brasil ao Cubo foi uma confirmação da ideia do modelo de negócio, da solução construtiva que a gente tinha. A gente entregou 7 hospitais em tempo recorde, em média 32 dias cada hospital, 100 leitos por hospital em média. E de lá para frente foi quando a gente cravou a bandeira no mapa e as pessoas começaram a conhecer a Brasil ao Cubo. Eu toquei o hospital de Rondônia, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu fui para lá. Depois eu cuidei do Level, que hoje é a sede da Brasil ao Cubo, é um prédio modular de 8 pavimentos lá em Tubarão. E aí eu assumi o time de engenharia e pesquisa e desenvolvimento. E inovar nesse setor da construção não é fácil, né? Vocês têm... A maior parte dos clientes de vocês, imagino que estão na construção, não são empresas que têm a inovação incorporada na cultura, não são empresas que têm facilidade de testar o novo, de aprender com o erro. Acho que isso mudou muito nos últimos anos. O Marcos pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que eu queria falar também foi que a experiência da Brasil ao Cubo, com uma tecnologia que é mais hardware, né? Não é digital. Quando você vai para o digital, teoricamente é mais... Vou falar mais fácil, mas mais fluido, vamos dizer assim. Quando você vai para o hardware, sistema construtivo, mudar o jeito de construir, isso não é trivial. E para a gente foi um desafio, mas a gente conseguiu vencer isso. Batemos cabeça também. Uma das coisas que a gente quis fazer foi construir casa de alto padrão com metodologias ágeis. E isso não é escalável. O cliente ele tem as demandas dele. Imagina se construir uma casa de 20 milhões de reais para o sujeito, se ele não vai querer influenciar. Mas assim, a gente aprendeu outras coisas. A gente tem um time verticalizado de projetos, o que nos ajuda a dar celeridade, o que nos ajuda a evoluir no BIM, a evoluir nos nossos padrões. E hoje a estratégia da empresa... Primeiro, deixa eu só contar sobre Dexco e Gerdau, né? Eu entrei em 2020, na pandemia. No final desse ano, de 2020, a Gerdau firmou ali o compromisso de investimento com a gente. E mais recentemente, final de 22, início desse ano, a Dexco também entrou. Então, para a gente isso é uma comprovação de que o que a gente fez, poxa, foi algo bem feito, vamos dizer assim. Grandes corporações como essas querendo investir, tá próxima da gente e nos ajudam muito. De modo geral, hoje fazem parte do conselho da empresa e nos ajudam com todo o know-how de empresas de muitos anos. E hoje a estratégia da Brasil ao Cubo, qual que é, né? A gente mudou completamente. A gente decidiu o seguinte, cara, construção modular, o que a gente precisa? Precisa de repetibilidade, precisa de escala e precisa de redução de custo. Então, hoje, a nossa fábrica ela se transformou numa linha de produção de fato. Antes, é como se a gente construísse dentro de um galpão. Hoje, a gente tem uma linha de produção com postos bem definidos, trazendo Lean Manufacturing para dentro da empresa, e a gente criou dois produtos, mas vou falar de um deles só, que é uma casa de 120 metros quadrados, se eu não me engano, e a gente está entrando na incorporação também, vamos incorporar um condomínio de casas lá em Tubarão, trazendo essa repetibilidade, tentando diminuir o custo e assim ser mais competitivo para que a tecnologia também seja mais acessível às pessoas. Bacana. Quanto tempo leva para ficar pronta? A gente está projetando 10 casas por mês. É absurdo, os números da Brasil ao Cubo são coisas excepcionais. São bem legais. Só fazendo conexão aqui com o painel anterior, né? Acho que é esse tipo de coisa que a gente acredita, né? É a inovação trazendo os resultados de fato sendo incorporados não só para a companhia, que está provendo a inovação, a tecnologia, mas também com todo o mercado como um todo, né? A importância do Brasil ao Cubo com os hospitais na época da pandemia foi algo que existe sucesso. É bom que todo mundo
conheça. Acho que tem um vídeo no YouTube que fala um pouquinho sobre. Maravilhoso, acho que vale a pena. Só comentar que acho que foi legal também que alguns dos hospitais a gente fez uma parceria com outra startup, que é a Tec Verde, que também veio até, apareceu no mapa antes do que a Brasil ao Cubo, tem um sistema construtivo em wood frame. Foi uma parceria de sucesso também nesse caso. Boa. Lembrando que para ter esses resultados, a primeira coisa é a gente acompanhar as tendências, né? Saber quais são as oportunidades do mercado. E aí, para isso, eu vou fazer uma conexão aqui com o Marcos. No mês passado, tive a oportunidade de participar de um evento chamado Deep Dive da Terracota. Achei excelente. Eu queria que o Marcos trouxesse aqui um pouco dos elementos. O pessoal está fora do Insider, tá, Marcos? Mas acho que vale a pena você compartilhar um pouquinho, falar quais são as tecnologias emergentes, o que a gente tem acreditado nesse cenário de Construtec. Troca com o pessoal aqui, Marcos, por favor. Legal. O Deep Dive ele surge num contexto eu costumo fazer uma brincadeira que esse ano a Terracota virou empresa, né? Vocês falam aí de inovação, muita gente fala, para o Marcos está fácil, o pessoal da KPTL, da Valitec aí está fácil, eles estão com dinheiro na mão, a gente também tem que inovar muito, correr muito risco. Aliás, a essência do Venture Capital é correr risco. Então a Terracota virou empresa esse ano, porque em 2020 a gente não sabia se ia captar. 2021, 2022 não sabia se tinha negócio para investir. Então hoje, esse ano, a gente chegou numa maturidade que virou processo, né? A gente tem um processo bem estruturado de investimento, a portfólio de 16 empresas, então virou um processo. E aí esse ano a gente começou a se provocar no que é o próximo estágio da Terracota. A gente não está criando simplesmente um fundo para rodar aí por um tempo, tirar um dinheiro e ok, a gente quer criar uma empresa de bastante impacto no setor, inclusive a nível global. Então, uma coisa curiosa que aconteceu, e esse aprendizado ele tem muito a ver com a TimeNow. Eu lembro que foi em final de 2019, começo de 2020, que eu estava sentado na minha mesa, fazendo um conference com o Francisco e com o Wilson. O Francisco, um dos fundadores aí da TimeNow, e o Wilson da CBL, que tem uma relação muito próxima com vocês, e eu falando da ideia do fundo. Né? E eu lembro que o grosso da conversa não foi sobre investimento, sobre múltiplo, sobre retorno, foi sobre tendência na indústria da construção, no mercado imobiliário. Né? E foi interessante que dessa conversa a gente começou a entender o nosso fit com o investidor, porque o nosso investidor típico ele é relacionado ao setor da construção, mercado imobiliário. E ele busca muito, sempre buscou muito nessas conversas, entender a nossa visão. Então, tudo aquilo que eu falei do mapa, desse estudo, do nosso time de research, o nosso investidor sempre buscou muito isso. Isso fez com que o grosso da nossa relação com investidores e potenciais investidores fosse sempre falando sobre as tendências do setor. A gente foi aprimorando cada vez mais essa competência dentro da Terracota. E sempre foi uma vontade nossa, o Walter sabe disso, de ter isso de uma forma mais estruturada, mais organizada. E esse ano, como a parte de investimentos entrou num processo de continuidade, a gente conseguiu dar mais atenção a isso e a gente criou um programa que envolve nossos investidores e alguns não investidores, que é o Insider, né? O próprio nome diz, a forma de estar por dentro das informações mais internas, né, de pesquisa que a Terracota tem. Então, é um programa que ele tem vários aspectos relativos à informação. A gente tem até dificuldade de explicar, porque é uma mistura de... ele não é curso, porque ele é contínuo, ele também não é só rede de relacionamento, porque tem as informações, mas é uma forma de estar fazendo uma leitura contínua, e uma conclusão que a gente já chega muito rápido aqui, tanto do painel anterior quanto do atual, é que inovação é um alvo móvel, né? A transformação dos setores é um alvo móvel. As tendências elas não estão estabelecidas e você tem que ir acompanhando. Então, o objetivo do Insider é isso. E o Deep Dive é um encontro que a gente faz com nossos investidores para ir bem a fundo em uma tendência específica. Então, com todas essas pesquisas que a gente faz, a gente aponta isso. E eu acho que cabe aqui falar sobre algumas das principais conclusões. No segundo quarter desse ano, agora 2023, a gente fez uma pesquisa global, a gente sempre faz, na verdade, a gente se atualiza continuamente, a gente gosta da lógica de follow the money, né? Especialmente olhando para fora, para onde que está indo o dinheiro. E no segundo quarter desse ano, segundo trimestre desse ano, a gente fez um mapeamento, e desse mapeamento saíram 3 principais tendências, que é para onde está indo
o grosso do dinheiro emergente. Então, o dinheiro no mundo, em PropTechs e Construtechs, a gente está falando de 1,8 bilhões de dólares investidos no segundo trimestre, e 3 principais tendências. Primeiro, descarbonização de edifícios. A gente o ESG, ele saiu de vez da questão do greenwashing, a gente está vendo todas as questões climáticas pela qual o mundo está passando, e dentro da indústria da construção, o principal é os edifícios existentes, como é que a gente vai descarbonizar. Se fala muito sobre selo de green building para novas edificações, cadeias construtivas mais eficientes, mas o grosso da carga de impacto climático na indústria da construção, ela está nos edifícios existentes. Então, descarbonização de edifícios recebeu muita atenção nos últimos tempos. O outro ponto, só passando rapidamente, foi a questão de intermediação imobiliária. Acontece um cenário bastante curioso, que esse jogo se entendia que, especialmente nos Estados Unidos, ele estava ganho. Quando eu falei lá que em 2008 eles começaram nesses investimentos relativos à indústria da construção e mercado imobiliário, os primeiros investimentos foram, obviamente, transação imobiliária, que é onde é mais fácil de você montar modelos de negócio, monetizar, gerar empresas com resultado financeiro. E acontece que nos Estados Unidos, hoje, você já tem das 10 principais empresas de intermediação imobiliária dos Estados Unidos, 4 delas têm menos de 15 anos. São startups que receberam muitos aportes, ficaram gigantes, abriram capital, por aí vai. Então, se entendia que esse jogo estava ganho. E ocorre que no segundo quarter, os investimentos em startup early stage, eu estou falando de anjos, seed, série A, nos Estados Unidos, a intermediação voltou a acontecer, o que já não estava acontecendo, porque, como eu comentei, se entendia que o jogo estava ganho. E por que isso? Por causa da terceira tendência, aquela cross, que é a inteligência artificial, e que foi o tema, né, do que o Walter comentou aí, desse primeiro deep dive que a gente fez, porque é bastante disruptivo. Quem conhece a Terracota sabe que às vezes a gente tem opiniões polêmicas, a gente não gosta, eu venho de tecnologia, a gente não gosta de buzz de tecnologia, que a gente cuida muito com o barulho. Por exemplo, a gente tem opiniões muito polêmicas sobre blockchain, por exemplo, que se fala de muito impacto e a gente não vê tanto, e a gente está mergulhando intensamente porque o impacto vai ser muito drástico. A gente viu já esse impacto em investimento no mercado de intermediação, né, que é onde estão surgindo esses novos investimentos. Então, o que se entende é que a intermediação ela resetou de novo, porque a inteligência artificial ela muda o processo de intermediação imobiliária. Mas eu vou me concentrar aqui em outros pontos, que eu acho que o grosso do nosso público está mais relacionado à parte de construção, de projetos, e tem bastante impacto, né? A primeira coisa é que o modelo de inteligência artificial ele está estabelecendo, a gente está falando dos foundation models, né, das arquiteturas. A gente viu aí na semana passada muito no movimento relacionado à OpenAI. Então, os grandes players eles estão brigando pelas arquiteturas. Mas o que a gente tem que prestar atenção aqui é que isso são modelos de fundação e sobre os quais a gente vai construir a inteligência. E a gente vai ver uma explosão de inteligências artificiais em diversos pontos. E aí que vem as oportunidades. Então, tá todo mundo, por exemplo, estava todo mundo discutindo semana passada a demissão do Sam Altman, o retorno do Sam Altman, e pouca gente prestou atenção num fato que eu acho que é muito mais relevante, que é o marketplace lançado pela OpenAI. Né? Que é um lugar onde desenvolvedores, profissionais que criem as suas inteligências em segmentos específicos podem intermediar suas inteligências. Por que isso é tão impactante? Basta lembrar o que aconteceu com o iPhone, com a criação do iPhone, a gente está falando de 2007, 2008, que a grande alavancagem foi justamente o marketplace, foi a App Store, depois o Play do Google, né? Aonde o que explodiu o uso de celular foi quando começaram a criar várias aplicações. E aí você tem uma avalanche de modelos de negócio. Então, se você para pensar, boa parte do que a gente vive hoje sobre inovação está no mobile, que está na existência desses marketplaces. Surgiu empresa de capital aberto, baseado em você poder criar um aplicativo e disponibilizar numa loja, e a gente vai ver a mesma coisa na AI e a mesma coisa na indústria da construção dentro do contexto da AI
Tá? E o que prova isso é que, e esse dado é super importante, nessa mesma pesquisa que a gente fez no segundo trimestre, nós agrupamos ali, fizemos o trabalho de agrupar o que são as 10 principais classificações de investimento. E aí aconteceu uma coisa que nunca aconteceu na história de investimento de Construtec e Proptec. A parte de projeto e obra superou a intermediação. Isso historicamente nunca aconteceu. Então, as 3 primeiras categorias em quantidade de investimento, em volume de investimento, são categorias relativas a projeto e acompanhamento de obra, historicamente. Então, nós ainda estamos estudando isso não dá para ser superficial, mas a percepção que a gente tem é que houve um cruzamento aí da AI para resolver barreiras que historicamente a gente não conseguia resolver através de tecnologias existentes, né? Então, um exemplo, um impacto muito forte da IA vai ser na interface. Se você parar para pensar hoje, o que o celular fez foi romper a interface de uso da mesa, né, de que a gente estava sentado na frente do computador, para você poder usar a tecnologia de forma móvel, quer dizer, em qualquer lugar. Só que ainda existe a barreira da tela. A nossa comunicação se dá pela tela. Agora, imagina que na AI, especialmente pela linguagem generativa, text-to-speech, conexão com inteligências específicas, a interface muda. E olha como isso conversa com o ambiente de projeto de hardware, como falou o colega lá, quando você fala no mundo físico, né? E a IA ela vai poder diminuir drasticamente essa barreira entre o mundo físico, digital, que você está vendo no mundo físico, trazer para o mundo digital e você poder interagir de uma forma. Então, essa mudança da interface é muito drástica para a indústria da construção. A tal ponto, e citando aí alguns exemplos, né? A primeira coisa, alguns estudos que a gente avaliou, que a inteligência artificial ela pode ter, especificamente na indústria da construção, um impacto de até 3% nas margens, que é muita coisa, né? Nas margens dos negócios relacionados à construção de projetos. E para citar alguns exemplos do como está acontecendo, tem uma startup que inclusive é investida pela Dexco, né? O colega da Valitec com certeza conhece muito bem, que o pessoal da NOA, de São Paulo, que é uma startup que atua com construção industrializada, eles atuam no ciclo todo, eles têm uma visão bastante interessante sobre a industrialização, eles atuam desde o começo do desenvolvimento imobiliário, ou seja, da identificação de um terreno, o que dá para fazer naquele terreno, e essa é uma parte de ciclo muito complexo na indústria da construção, porque demora demais, envolve arquiteto, você tem poucas opções, e eles usam lá a inteligência artificial para muito rapidamente identificar a vocação e a possibilidade de aplicar a industrialização para ganho naquele terreno de uma forma muito rápida, reduzindo o ciclo de negociação. Então, veja, eu estou falando de construção, mas estou falando de construção relativa a negócio, né? Um outro exemplo, uma startup que a gente investiu chamada Arquigen, eles têm uma inteligência artificial que cuida de todas as reformas de todas as agências do Bradesco no Brasil inteiro. Então, qualquer reforma que antes ela levava uma semana passando por uma equipe de arquitetos e engenheiros, hoje ela é feita em 10, 15 minutos. Então, fora vários outros impactos. Então, o foco do Deep Dive, né, e a Terracota tem estudado muito disso, nesse último foi relacionado à IA, e a gente está só raspando o comecinho dessa tecnologia, né? Nós estamos até dentro do próprio Insider, a gente pretende ir para Austin agora em março, no começo do ano, inclusive casando com a SXSW, justamente para a gente começar a ter não só uma visão tecnológica da IA, mas do que está se discutindo em termos de impacto social. A gente vai passar por uma discussão ética, social, empresarial muito grande dos impactos da inteligência artificial relacionados à indústria da construção, ao mercado imobiliário. Então, finalizando aí com base na pergunta do Walter, né? O nosso objetivo não é simplesmente fazer os investimentos, mas entender para onde as coisas estão indo e conseguir amarrar empresas do setor, as startups dentro dessas grandes tendências e fazer essa leitura desses movimentos que são tão difíceis. E o Insider é uma forma que a gente criou de aumentar essa inteligência colaborativa, não só na relação individual com cada investidor, mas entre diferentes investidores e até outros players que a gente vem trazendo para dentro do Insider. Bacana, Marcos.
que é mais empolgante ou assustador, dependendo do ponto de vista, é a velocidade de aplicação da IA generativa dentro da cadeia da construção como um todo. Especificamente aqui sobre o negócio da terminal, aqui, acho que é uma das aplicações mais diretas e imediatistas. Está falando aqui no horizonte de 1 ano, 6 meses, já resultados reais sendo praticados, colocados aqui em produção. Então, acho que isso, de fato, é empolgante a gente manter o radar vivo para essa temática. Indo aqui um pouquinho para o Murilo, conta para a gente aqui, Murilo, já falou um pouquinho sobre a KPTL, você puder falar um pouquinho mais até da história da KPTL, que é bacana. Vocês estão olhando agora de novo para a temática de Construtec, né? Conta um pouquinho o que vocês estão planejando para o futuro e onde é que vocês vão buscar algumas referências para o que está por vir. Boa. Bom, como eu comentei, né, gente, eu voltei para São Paulo e me aproximei do pessoal da KPTL. O Roberto de Souza, do CTE, talvez vocês conheçam, me conectou com o Renato, que é o CEO da KPTL. E a KPTL já estava estudando criar um fundo de venture capital para a indústria da construção, para o setor da construção. Já vinham há mais de 1 ano conversando com mais de 40 empresas sobre o assunto, mas faltava alguém para encabeçar essa iniciativa. E eu não queria fugir de inovação. Depois que eu entrei em inovação, para mim é o caminho e não dá para sair mais, ainda mais quando você se diverte com isso, é feliz fazendo esse tipo de trabalho. E esses últimos 2, 3 meses eu participei a gente desenvolveu a tese do fundo, ficou uma tese bem interessante. É um fundo multicorporate, assim como a Terracota. A gente está buscando investidores da indústria da construção, investidores estratégicos que a gente possa botar em contato com as startups. Então, Corporate Venture Capital é um negócio estratégico, não é só o retorno financeiro. Você tem que ajudar a sua empresa a melhorar o jeito que ela faz, o jeito que ela opera. E a nossa tese é baseada em 3 pilares: industrialização, transformação digital e sustentabilidade ESG juntos aqui. Industrialização porque é um caminho que a gente tem que trilhar. Aliás, a gente precisa derrubar as barreiras que impedem a industrialização na construção. Na verdade, bater laje e levantar alvenaria já deveria estar no passado. Infelizmente não está por N motivos: viabilidade econômica, isonomia tributária, capacitação. Mas a gente vê movimentos no país que vão corroborar para que isso aconteça. Tem o projeto Construa Brasil, do Ministério do Desenvolvimento, um apagão de mão de obra que já é uma realidade nas grandes construtoras. O pessoal está envelhecendo. A média de idade das pessoas no canteiro está entre 40 e 50 anos. E não tem novos entrantes. Por quê? O pessoal prefere fazer Uber, prefere entregar iFood do que trabalhar embaixo de sol, tendo que tomar uma cachaçinha na hora do almoço para poder aguentar a tarde. E industrialização, transformação digital. Quando a gente fala de transformação digital, a gente cai numa sopa de tecnologias, né? O Marcos comentou sobre uma delas, que é a inteligência artificial, mas Big Data, drone, realidade aumentada, tudo isso já deveria estar sendo usado de uma maneira inteligente nos canteiros, não só nos canteiros, mas desde o projeto até a gestão do ativo. E a tecnologia que está ali no meio, que faz isso tudo funcionar, é o BIM. O BIM é a base de dados que a gente tem que deixar ele muito bem feito no começo do empreendimento para poder usar durante a obra e depois na gestão dos ativos. Então, acho que o BIM é algo que está se desenvolvendo com força no setor, todo mundo entendeu a mensagem. E, por último, ESG e sustentabilidade. O Marcos falou sobre a descarbonização do setor, né? As edificações elas são responsáveis por 37% das emissões de carbono no mundo. 27% durante a operação, então estão aí emitindo carbono, e 10% durante a construção, onde é incorporado esse carbono na obra. Então, tende a ser uma agenda cada vez mais forte. As construtoras estão fazendo inventário de carbono, porque a gente tem que se comprometer com uma redução da emissão de carbono. Então, todo esse cenário corrobora para a gente criar mais uma iniciativa que acho que não compete com a Terracota, acho que se soma, porque são N coisas, é muita inovação que o setor demanda. E então acho que só ajuda o setor a se desenvolver. É um setor muito fragmentado, são muitas associações, muitas construtoras, e a inovação que esse setor demanda é a segunda indústria menos digitalizada, de acordo com a McKinsey, dentre outros números aterrorizantes. Então, se a gente não unir forças para realmente fazer a mudança, é um setor que vai ficando para trás. Tá certo que fica o setor inteiro para trás e o mundo continua precisando de construção, mas acho que é algo que não conversa com o ímpeto do ser humano, que é sempre estar evoluindo, crescendo, se desenvolvendo.
Boa, boa. Cara, Ricardo, cruzar um pouquinho agora, visão do Murilo, visão do Marcos. Como é que essas tendências, tudo isso foi falado, se cruza ou se não cruza com a visão dos seus clientes aqui, focando principalmente aqui nos clientes industriais, que é um pouco do que a Timinal está inserida, parte dos nossos clientes estão acompanhando a gente aqui. Conta para a gente um pouquinho. Eu acho que dentro desse contexto... Tá dando para ouvir bem? Tá. Dentro desse contexto que a gente está pintando de muita inovação surgindo, muita tecnologia, muitas coisas acontecendo, eu lembro de uma coisa que se fala com bastante frequência nesse mundo de inovação. Eu trabalho com inovação há bastante tempo. Eu tenho a sorte de trabalhar pelo menos desde 2004 com inovação dentro de corporações. E antes disso eu criei algumas startups ainda. Então, vamos dizer, eu escuto bastante do que se fala dentro disso, e uma das coisas que mais se fala é, por mais gente talentosa que você tenha dentro da sua empresa, por mais capacidade que você tenha dentro da sua empresa de criar o futuro, de criar ou de explorar as tecnologias do futuro, ou de criar os novos modelos de negócio, por mais que você seja bom nisso tudo, existe mais gente boa, mais gente inteligente, mais tecnologias, mais investimento fora da sua empresa do que dentro da sua empresa. Não necessariamente existe gente melhor fora da sua empresa. Você pode ter os melhores, mas mesmo que você tenha os melhores, existe muita gente boa fora do mercado. E quando a gente está olhando um cenário onde a gente vê a inteligência artificial, que não é uma tecnologia em si, é um enabler para milhares, milhões de tipos de inovação que podem surgir de todas as maneiras, em todos os lugares. Ou quando a gente vê a evolução do BIM mesmo, possibilitando tudo que pode ser criado dentro desse mundo da construção, a gente precisa ficar muito atento ao que está acontecendo fora das empresas. A gente precisa ficar muito atento a ver o que está acontecendo no mundo das startups, que agora, durante o século XXI, se firmou como a grande força da inovação no mundo. Né? Hoje em dia, a gente vê mais tecnologias inovadoras e produtos inovadores e modelos de negócio inovadores sendo criados dentro das startups, isso é, fora das empresas, ou fora das universidades, ou fora dos lugares regulares onde você costumaria ver a inovação, e você vê muito mais inovação sendo criada neste mundo. Então, o que uma empresa pode fazer para se manter relevante? E voltando para aquela discussão que o Toledo estava falando sobre perenidade e inovação. A única maneira da empresa assegurar a sua perenidade, a sua sustentabilidade, estando muito bem amarrada à inovação de uma maneira consistente. Não é através de uma aposta, quer dizer, eu vou fazer um investimento interessante, investir na Brasil ao Cubo, investir em uma empresa interessante de AI, investir em uma... Não, eu preciso ter uma esteira bem feita que me conecte como empresa de uma maneira muito sólida a tudo que está surgindo no mercado, de maneira que eu possa ir analisando, de maneira que eu possa ir observando tudo que está acontecendo e participando disso, permitindo que eu possa fazer as escolhas estratégicas de maneira cada vez mais informada. Então, quer dizer, se eu tenho a possibilidade de acessar muitos tipos diferentes de inovação, muitas startups diferentes, muitas tecnologias sendo criadas, eu tenho maior capacidade de liderar isso no futuro. Né? E é essa a nossa proposta através do Corporate Venture Capital. Realmente, assim, o CVC não serve para a grande aposta da organização. Então, quer dizer, se eu tenho uma corporação e eu digo, este é o caminho do futuro, eu não diria que o CVC é a melhor aposta para isso. A melhor aposta para isso talvez seja um Venture Builder, talvez seja um M&A, talvez seja alguma outra coisa que possa me firmar muito solidamente nesse caminho. Mas o CVC, sim,
é a melhor aposta para eu poder extrair a inteligência de um grande portfólio, ou talvez não tão grande, mas de um portfólio de tecnologias dentro de uma área que eu estou querendo monitorar. E isso eu acho que é uma das grandes alavancas para manter a perenidade da empresa. Boa. Aproveitar aqui, a gente falou um pouquinho de tendência, de algumas tecnologias, né? Ao longo do Innovation Week, a gente vai ter vários cases sendo apresentados, tá? Então, de investidas da TimeNow, investidas que fazem parte da plataforma da TimeNow, startups também parceiros do nosso negócio, associados às soluções da TimeNow, trazendo cases relevantes, impactantes para o mercado como um todo. Acho que ao longo da manhã, o dia de amanhã, a gente vai poder ver e observar isso online. E, Ricardo, fala para a gente um pouquinho aqui agora sobre a perspectiva da startup. Por que a startup deve se associar a um CVC? Quais são as vantagens que ela tira de criar um parceiro estratégico para o negócio dela? Bom, vamos dizer, a startup, diferentemente das empresas tradicionais, eu não sei se é tão diferente, porque hoje está tudo misturado, mas vamos dizer, as startups precisam de capital o tempo todo. Pelo próprio modelo dessas startups, que se chama Stage Finance, né, que para cada tipo de salto que você vai tendo dentro da sua operação, você precisa de um novo round de financiamento. Então, significa, a startup é desenhada para acabar com o capital de seu investimento depois do final do primeiro ciclo, ter um novo investimento, acabar com esse capital em algum momento e ter um novo ciclo e ir crescendo dessa forma. Que tipo de capital que ela pode atrair? Ela pode atrair o capital tradicional do VC, né, o capital do Venture Capital de mercado, que vai trazer também um certo conhecimento, vai trazer uma rede através dos investidores que tem uma boa rede de contatos, vai trazer uma mentoria, vai trazer alguma coisa. Mas a outra fonte de capital, que seria a fonte do Corporate Venture Capital, traz um smart money de uma maneira diferente, porque traz esse capital através de um link muito forte com alguma grande corporação que está interessada nesse setor. O investimento em Corporate Venture Capital por si só não garante a colaboração através de Open Innovation. Eu poderia simplesmente colocar dinheiro e não fazer uma colaboração mais próxima. Mas, cada vez mais, e da maneira que nós acreditamos dentro da Valitec, essas sinergias são cada vez mais procuradas. Então, quer dizer, uma Dexco, no momento que investe através da DX Ventures na Brasil ao Cubo, não está interessada simplesmente em colocar o dinheiro e depois tirar o dinheiro no futuro. Ela está interessada em participar da Brasil ao Cubo de alguma forma. Então, quer dizer, através do investimento que foi feito todo um plano de sinergias, de curto, de médio, de longo prazo, e esse plano de sinergias é acompanhado de uma maneira muito estrita lá dentro da DX. Então, quer dizer, todas as vezes tem os objetivos em vista com os responsáveis, os KPIs, para cada tipo de desenvolvimento, tentando atender a necessidade de crescimento conjunto com a empresa investida e também atendendo a necessidade da corporação. Tá? Isso poderia ser atingido sem um investimento? Isso poderia ser atingido através de uma simples aliança de Open Innovation? Poderia ser atingida, mas eu diria que o grau de comprometimento através do investimento é maior. Você também já consegue resolver a questão do capital com isso. E eu diria que o fato de você estar ligado através desse investimento faz esse tipo de aliança ser muito mais sólida do que uma simples aliança de desenvolvimento conjunto. Porque a partir de agora você está dentro da mesma, vamos dizer, família de investimento, de certa forma. Então, essa aliança acaba se tornando mais sólida. E isso que a gente vê no resultado empírico, né? Isso que a gente vê no mercado. Normalmente, esses investimentos, através de Corporate Venture Capital, trazem ganhos muito grandes em termos de inovação. Boa. E só pegando um gancho aqui, acaba que sendo uma avaliação de mão dupla, né? Porque muitos falam das empresas, dos CVCs que investem e avaliam os sócios, a companhia como um todo, mas quem está do outro lado para poder avaliar o smart
money precisa, de fato, fazer uma avaliação criteriosa de quem está colocando o recurso. Né? Não é colocar por colocar, você precisa entender até onde você vai com aquilo e que portas que se abrirão, né? Como é que aquilo se conecta com a sua estratégia. Tem uma coisa também que é importante. Se a gente pega o começo do VC em determinada região, por exemplo, alguns anos atrás, quando o VC estava engatinhando no Brasil, o VC não, o CVC, eu estou dizendo. O CVC existe há muito tempo, Corporate Venture Capital existe há muito tempo, mas ele funciona mais ou menos com ondas. E essa última onda que começou mais ou menos em 2012, por aí, foi a onda que atingiu mais fortemente a América Latina, porque antes disso a gente não tinha isso de uma maneira sólida aqui. Essa onda vem mostrando cada vez mais que o ganho que você consegue obter dos dois lados, como você está falando, né, é o mais importante que você consegue. Né? A gente vê muitos casos que a gente vê da indústria, por exemplo, um dos primeiros grandes veículos de CVC, que foi o Aira, da Telefônica, né, começou como uma aceleradora. Eles não divulgam exatamente esse número, mas o valor criado dentro da operação através das sinergias, através dos produtos com as empresas que foram investidas, é muito maior do que qualquer investimento que foi feito. Né? E isso a gente vê bastante no mercado. Boa. Falando em capital agora para as startups, né, para movimentar um pouco mais o ecossistema. Murilo, conta para a gente aqui um pouco quais são os planos de futuro da KPTL, com quem você está se conectando, dá uma visão geral para o pessoal. Vamos, eu acho que eu até esqueci de falar de 2 pontos importantes na minha resposta anterior. Primeiro, a Capital, né, KPTL, ela é uma gestora de investimentos em Venture Capital com mais de 20 anos. Eu fico sempre né? confuso sobre isso. Eu também, é que eu sou novo de empresa, né, então eu falo Capital, né, mas eu sempre falo KPTL. O Renato sempre fala Capital. Ele fala Capital, é Capital. Mas é só ele que eu vejo falar Capital. KPTL é mais fácil para lembrar do site, do Instagram, não sei. E eu tenho só 2, 3 meses de empresa, né? Então não sou eu que vou responder por isso. Identidade da marca, né? Mais de 20 anos, né, investindo em Venture Capital em diferentes segmentos, diferentes tecnologias. Então, estamos falando de agronegócio, GovTechs, Climatex, e diferentes, como eu comentei, diferentes tecnologias, Big Data, AI, etc. Acho que a beleza do fundo que a gente está criando para o setor da construção é ter um braço lá fora, né? A gente tem um parceiro chamado Realtech, é um parceiro lá de Israel. Eles já fazem isso lá em Israel. Infelizmente, Israel está passando por esse momento extremamente delicado aí, sensível. Espero que termine logo. Não acredito que vá terminar logo, mas daqui a um semestre, talvez. Mas eles estão lá firmes, trabalhando. A Realtech faz investimento em startups em Israel, Europa e Estados Unidos. Então, a gente tem esse olhar para a fronteira tecnológica internacional. O que a gente quer oferecer para os nossos investidores, né? A ideia é investir em Construtex Early Stage, principalmente no Brasil, mas a gente quer também olhar um pouco dessa fronteira tecnológica para, que nem o Marcos, eu estou sempre me referindo ao Marcos, né? Que nem o Marcos falou, ter olhar para essa tendência de futuro da construção. Né? O Marcos já está há mais de alguns anos aí fazendo esse trabalho e, obviamente, é uma inspiração, é o primeiro fundo voltado 100% para a Construtex. E acho que outra coisa interessante para os nossos investidores é que a Realtech já tem no portfólio deles diversas startups que foram investidas, né? Startups que a gente não vai investir porque já estão em outro estágio de investimento, mas que têm tecnologias que podem fazer sentido aqui para o Brasil. Então, como conectar os nossos investidores com essas tecnologias e ver se a gente consegue, de alguma forma, fazer com que sejam usadas aqui no Brasil. Para quem não conhece Israel, Israel é um país de 9 milhões de habitantes, que vive no meio de uma panela de pressão, todo mundo passa pelo exército, e o exército é fonte de muita tecnologia, né, para o país de modo geral. As maiores empresas do mundo, que o Antônio até comentou, têm escritórios em Tel Aviv. E outra coisa as startups, elas desenvolvem modelos de negócios e tecnologias que quase que obrigatoriamente, para escalar, tem que sair do país. Estamos falando de 9 milhões de pessoas. Então, por isso que a gente acredita muito nessa parceria com a Realtech. Boa. Tem previsão de ir da mercado já? Verdade. A gente lançou o fundo 19 de outubro num evento lá no CTE.
estamos falando com alguns potenciais investidores, já estamos em diligência com 3 deles. A gente tem 2 cotas, uma cota de 2 milhões e uma cota de 5 milhões. A gente entendeu que tem diferentes apetites aí entre os potenciais investidores, então por isso que tem essas 2 cotas com pacotes de serviços diferentes. Inclusive, quem quiser conhecer depois, acho que eu posso deixar meu contato de alguma forma aqui e estamos 100% à disposição para poder explicar um pouquinho mais. A ideia é fechar, o fundo tem um target de 100 milhões, né, o tamanho do fundo, é isso que a gente imagina. Não faria sentido fazer um fundo muito maior que isso, não tem empreendedorismo aqui no país, no setor da construção, para um fundo maior do que isso. E a gente começa a partir dos 30 milhões. Se a gente fechar 30, o fundo se põe de pé, fica um veículo que se justifica e a gente consegue iniciar. A ideia é fechar esse ano, janeiro, para ano que vem começar com força total. Boa. Marcos, para você agora, conta para a gente aqui, quem quer iniciar uma jornada de Venture Capital, para além do financeiro, quais são os resultados esperados, como é que ele pode começar aqui a obter algum desses resultados? Opa. Eu estava no mudo aqui. Não começa pelo Venture Capital. Vamos lá, deixa eu a gente adora ser polêmico, né? Deixa eu explicar um pouco, com base no que a gente veio acompanhando do setor aí. 2017, a Timinal foi muito pioneira nisso, né? Em 2017, tinha meia dúzia de gente na indústria da construção, no mercado imobiliário, perto, longe, que estava olhando para esse movimento, né? Eu lembro que na época a gente conversava, montou o grupo junto com Cirela, Brasil Brokers, Viva Real, o pessoal da Dexco lá, através do Daniel, já estava ensaiando no que viria a ser o Dex, né? Então, a Timinal já se movimentava nisso. Eu lembro que eu conheci o Francisco numa viagem a Floripa, que eles já estavam desenhando todo esse movimento aí de Vitória que, cara, é bizarro o que foi feito aí, né, no melhor dos sentidos, né? Então, quando a gente estava em 2017, o que acontecia? Aí aquilo que o Murilo falou, né, a indústria da construção, segundo setor, mais atrasado em termos de tecnologia, então era esse movimento. E a inovação naquela época, até quando a gente mapeou as 230 empresas lá, tudo muito no começo. Era, como eu brinco, 2 recém-formados que estavam fazendo um software para acompanhamento de obra. Isso era inovação na indústria da construção em 2017. A gente está num cenário completamente diferente. Completamente diferente. Eu lembro, em 2017, né, até quando a gente falou de montar um veículo de Venture Capital orientado à indústria da construção, eu tive num evento de VC em abril de 2019 e o pessoal falou, larga a mão. É maluco, não faz sentido, né? Um dos únicos que nos incentivou, eu lembro que teve uma conversa com o próprio Renato, da Capital, em 2019, ele nos ajudou bastante, a gente era novo entrante no VC, ele nos explicou bastante coisa, e com o próprio Francisco Jardim, da SP Ventures, que já fazia nichado em Agritech em 2019, e essas explicações mostraram que o jogo era um pouco diferente, e para nós era óbvio, porque uma indústria gigante, você está falando de 300 trilhões de ativos no mercado imobiliário globalmente. Tem 3 vezes mais ativo no mercado imobiliário que ativo em empresa de capital aberto nas bolsas do mundo. Então, é um mercado muito grande, por isso, para a gente era meio óbvio e a gente veio buscando o caminho. O que aconteceu agora? A gente saiu de um cenário de escassez em 2017, escassez de inovação, para um cenário de excesso e confusão. É muita coisa acontecendo. Você já tem acumulado no Brasil próximo de 15 bilhões em investimentos em Construtex e Proptex, passado, pensa futuro, e a gente claramente, quando você olha os dados, você percebe uma curva ainda muito ascendente e exponencial. Então, nós temos um outro cenário. Muitas novas tendências, muita tecnologia, muita coisa realizada, e o grande desafio hoje, ele deixou de ser fomentar, isso aqui é o que eu queria deixar de mais importante, ele deixou de ser fomentar para compreender. Né? Porque é muita coisa acontecendo. Isso é super relevante porque muda a postura, na minha visão, do como o player do setor se inserir. Porque o que a gente tem do passado, quando você está no momento de fomentar, é montar centro, estimular empreendedorismo, conversas mais orientadas à cultura, romper mercado, estimular a acontecer. Agora a gente está numa hora de entender e fazer os melhores movimentos.
E aí é um grande ponto que eu coloco, né, até a gente pensou muito nisso no Insider, de não adianta mais fazer aquele movimento que eu chamo de almofada, arquibancada e puff colorido, que o pessoal, vamos fazer um local, e eu ainda vejo locais do Brasil, vamos montar aqui o nosso centro de startup, num jogo que já está global. O Murilo falou muito bem, passou da hora da gente estar conectado com outros centros em outros lugares do mundo, porque esse jogo virou global. Né? Então a gente não pode pensar mais local e não pode pensar mais só em fomento, na base, porque o volume está grande. E aí que vem a recomendação. Eu acho que o primeiro ponto é os líderes das empresas assumirem para eles essa missão, entender que isso não é criar uma área de inovação, dar na mão lá de um analista médio, de um coordenador de área e esperar que essa movimentação aconteça. Por que a TimeNow conseguiu esse resultado? O Francisco, Toledo, Walter, essa turma toda que está aí, que puxou. A missão de inovação na TimeNow ela é uma missão de estratégia. Né? Vocês olham para isso como estratégia, assim como outros grandes cases brasileiros, como Cirela, Gerdau, Arcelor e por aí vai. Então, o ponto é que agora a gente está na massificação e eu começaria... E aí que vem o ponto do cuidado com o VC. Né? VC, se VC, doesn't matter. O grande ponto é que o líder da empresa ele tem que começar a entender esse movimento. Estava falando, por exemplo, esses dias com uma presidente sucessora de uma grande empresa de infra, e a pergunta que ela veio para mim como é que eu coloco AI na empresa? Né? E eu respondi, a primeira coisa que você já fez, que é começar a pensar na AI, na empresa, ou seja, na tecnologia, na inovação. Então, eu acho que isso começa... Cara, o exemplo vocês têm em casa, né, Walter? Começa o que vocês fizeram. Primeiro, ampliar as conexões, ou seja, o próprio líder da empresa ampliar a base de contatos que a empresa tem com o mercado externo, porque realmente o movimento está se lendo de fora, não adianta esperar que isso saia fora da empresa. Depois, pegar essas informações e consolidar no nível estratégico, comparando com o negócio. O que são os movimentos que está se enxergando que vão impactar dentro do negócio. E direcionar os esforços da empresa a partir daí. Então começa de cima e a partir daí você escolher a melhor ferramenta. E eu acho que o Ricardo ele trouxe aí bons exemplos de que cada ferramenta é apropriada a um contexto diferente. Então só aí a gente pode chegar na questão da discussão se é VC, se não é VC, se é CVC, porque depende do momento da empresa, do contexto que ela está lendo. Isso vai de diferentes tipos de negócio. Então VC... no geral, vai ser mais apropriado para você acompanhar os movimentos mais disruptivos, porque o VC natural, quando você fala de VC puro, né, a TimeNow é investidora da Terracota, do Warrior Zoom, mas ela não tem interferência sobre o que a Terracota vai investir. Então, isso tende a criar um movimento que gera mais desconforto, mas naturalmente ele cria mais abertura. Já o CVC, como falou o Ricardo, ele ajuda a fazer aquelas apostas que não se tem certeza, mas que se sabe o caminho que está por ali. E o M&A, ele já vai, não, aqui é um caminho com certeza, eu acho que o exemplo da Brasil ao Cubo é excelente, né? Até na proximidade da Dexco com a Gerdau, foi bem curioso, de se entender que, cara, isso aqui já está no nosso core, já faz sentido e a gente vai preparar para trazer sinergias. Então, eu desmonto aqui um pouco a questão do VC, que eu acho que começa nos donos, no C-level das organizações, de entender que, cara, isso não é algo que você vai dar para uma gerência média enquanto você se preocupa com o projeto desse ano, do ano que vem. É algo que vai impactar o futuro do negócio. Semana passada eu estava numa conversa dessa que foi bem curioso, que eu estava falando com o Pedro da Barbara, uma das grandes incorporadoras lá. Ele é sucessor, a gente tem olhado muito para a questão da sucessão, né? E eu estava falando, ele tem menos de 30 anos de idade, assim como vários outros do setor, e eu estava comentando, vocês vão viver num mundo da indústria da construção completamente diferente, onde as empresas vão ser mais ágeis, vão ser mais tecnológicas, e isso vai exigir uma leitura constante, ou seja, essa questão de inovação não vai ser área dentro da empresa, vai ser parte do processo estratégico que vai ser contínuo. Então, finalizando, não é VC, dê um jeito de estar lendo para onde o mercado está indo, para onde vai e como isso vai impactar no futuro do negócio. Estratégia e não simplesmente
eventos ou projetos internos. Muito bom, Marcos. Obrigado pela colaboração. Muito bem colocado.